Uma excelente noite a todos, sejam bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Antes de iniciarmos o evangelho dessa noite, gostaria de fazer alguns convites a todos. Nós realizamos alguns trabalhos voluntários nessa casa, quem quiser conhecer, fazer parte deles, nós temos um quadro aqui fora com todos eles e os responsáveis. É só deixar o nome ali ou nos procurar no dia desses trabalhos, tá? Nós temos aqui a campanha de Fraternidade Alta de Souza, realizada todos os sábados e domingos, às 9h30 da manhã. Temos a campanha do quilo, que normalmente é no terceiro sábado do mês, excepcionalmente agora em novembro será no quarto sábado, dia 22. Nós temos o posto de assistência Alta de Souza, que é realizado todos os domingos na comunidade Santa Inês, em Hermelino Matarazzo, que a preparação é feita aqui também. E temos também a campanha da feira, que aqui na porta na rua Omachá, aqui na frente do abrigo, nós temos uma feira livre aos domingos e os feirantes doam para nós o excedente ao final da feira. Então, cabe aos nossos voluntários aqui e lá retirar esses alimentos com os feirantes, fazer a triagem deles aqui para subir para o abrigo. Então, esses são alguns dos trabalhos voluntários que estão disponíveis para quem quiser fazer parte, quiser conhecer e estar junto conosco. Só nos procurar, teremos o maior prazer em indicá-los os dias e horários para trabalho. Bom, recados dados, vamos nos acalmando, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, para que possamos sair daqui hoje um pouco melhor do que aqui chegamos, que cada um de nós receba aquilo que aqui veio buscar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Um bom evangelho a todos com o nosso irmão Francisco Melo. Boa noite, meu irmão, minha irmã. É bom revê-los nesta casa que nos dá paz. A música que tocou anteriormente, alguém conhece? Não, né? É de um brasileiro. Conhece? Ah, você eu sei que conhece. É do Marcos Viana, músico brasileiro. Essa música se chama Sublime. Essas músicas, meus amigos, elas são muito boas para ambientar a atmosfera na qual nós nos encontramos, para nos animar ainda mais naquilo que nós íamos fazer aqui, e, em última análise, para nos dar paz, para nos dar equilíbrio. Que a luz de Jesus, o mestre dos mestres, nos envolva nessa reunião. Nem sempre é assim, né? Um ambiente de paz em nossas vidas. Diariamente, eu não sei os senhores, mas eu tenho um hábito de, pela manhã, muitas vezes, assistir o noticiário na hora do café, e as notícias parece que são sempre repetitivas. Violências, né? Assaltos, roubos de celulares com uso de motocicleta, armas, todo dia. E isso vai gerando em nós uma insatisfação. Recentemente nós vimos, eu acho que amanhã serão 15 dias, né? Aquele episódio, aquele evento lá no Rio de Janeiro, todos souberam, isso daí repercutiu no mundo. Aquela ação policial que culminou na morte de mais de 100 criminosos. Todos lembram disso. A questão aqui que se propõe
não é achar quem é culpado disso, daquilo, não é questão política, nada disso. Todos aqui são espíritas ou tem alguém aqui que é apenas simpatizante, caso queira se manifestar? A senhora é simpatizante. Qual o seu nome? Ana? A senhora é muito simpática, viu? Muito simpática. Seja bem-vinda, que a senhora possa vir mais vezes, que a doutrina possa despertar na senhora o amor de Cristo, a elevação moral que todos nós buscamos, senhora Ana Lúcia. Mas o nosso desafio na noite de hoje é inquirirmos a nós mesmos, fazer uma viagem ao nosso interior e saber como é que está o nosso filtro em relação a essa violência. É uma violência descabida, é uma violência que graça diuturnamente. Eu, particularmente, quando saio, principalmente à noite, eu tenho medo de chegar em casa depois das 10h30, 11h. Eu tenho. Peço muita proteção a Deus, mas eu tomo todos os cuidados. Isso gera o quê? Ansiedade, medo, insegurança. Não é assim ou é só comigo? Com vocês também? Vocês também? Pois é. E como resolver isso? É difícil como resolver. Mas nós, enquanto espíritas ou simpatizantes, o que nós devemos nutrir em relação a um acontecimento como esse? Lá no Rio de Janeiro, teve aquele episódio, aí no outro dia nós vimos aquela fileira de corpos daqueles infelizes que estavam lá. O que nós sentimos? Uma satisfação? Um contentamento? Olha, esses daí não vão assaltar novamente. 100 a menos. Tem que matar mesmo. Pena de morte. É assim que se resolve? O que diz o Espiritismo sobre isso, meus amigos? O que diz? Não sou eu, não é minha opinião pessoal. É a opinião da doutrina dos Espíritos. A mensagem do Evangelho de Jesus é sempre atual. Ela é atemporal. Ela não perde a sua validade, a sua eficácia, a sua abrangência. Ela se destina a todos nós. E ela não tem um prazo limitado, um prazo temporário. Por isso que ela é temporal. O Evangelho é de Jesus. É de Jesus. Allan Kardec, ele não é o fundador da doutrina dos espíritos. Até porque a doutrina dos espíritos não é uma seita. Ela é uma religião, ela é uma doutrina e também uma ciência. Allan Kardec é um professor, foi um professor. Eu falo porque nós não morremos enquanto espíritos. Então, Allan Kardec foi um professor, um codificador, um idealizador da doutrina dos espíritos. No entanto, a doutrina não é dos espíritas, é dos espíritos, com base no Novo Testamento. A doutrina moral ensinada por Jesus está contida no Evangelho, que é a segunda codificação de Allan Kardec. A primeira codificação foi o Livro dos Espíritos. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando ainda, muitos aqui leem o Evangelho esporadicamente, todos conhecem o Evangelho? Podem falar. Sim, não, quem não? Não. E quem conhece? Alguns. Pois é. O Evangelho, meus amigos, para aqueles que não estão familiarizados, o Evangelho, ele é composto por 28 capítulos.
que foi devidamente organizado por Allan Kardec. E abordaremos hoje o capítulo de número 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. A grande parte dos capítulos do Evangelho tem lá o tópico, em cada capítulo, não todos, mas na sua maioria, instruções dos Espíritos. Essas instruções dos Espíritos foram informações dadas por os Espíritos ao Allan Kardec quando da codificação. Eram mensagens que ele recebia daqueles espíritos que estavam no além-túmulo, ou seja, que estavam na pátria espiritual, que estavam na erraticidade, e lhe davam informações acerca de determinado tema. Hoje o tema que nós vamos trazer a baila, trazer aqui na reunião de hoje, é da Elizabeth de França. Daqui a pouco nós vamos ler o que ela dizia sobre a caridade com os criminosos. Então, as instruções dos Espíritos nada mais são do que mensagens desses Espíritos ao Allan Kardec. Caridade para com os criminosos. É fácil? Não é, né? É muito difícil. É muito difícil. É um tema desafiador para cada um de nós. Eu perdi 2 primos, perdi fisicamente, assassinados. Um no Paraná, era um policial civil, na sua atividade ele foi assassinado por um criminoso numa investigação, e há 22 anos, por um primo empresário, aqui na Zona Leste, em São Miguel Paulista. Ele era um empresário, estava com seus filhos, e infelizmente foi assassinado na frente dos seus filhos. No momento que isso desencadeia, que isso ocorre, num evento como esse, nós ficamos realmente traumatizados. Temos que ter uma estrutura muito grande para suportar isso. E a minha tia Maria do Rosário, a mãe do Hércules, esse último que faleceu, esse empresário, ele era espírita, kardecista, praticante, e aquela mulher tinha um equilíbrio emocional muito grande para suportar aquilo. Muita força. E depois da investigação, prendeu o criminoso, era uma quadrilha, e um deles morava ali perto das imediações da empresa do meu primo. E a minha tia conhecia a mãe dele. Conhecia a mãe dele, nem por isso ela teve ódio, compreendeu, mas é muito difícil. É muito, muito, muito difícil isso. Meus amigos, segundo a doutrina, mais que isso, segundo Jesus, Jesus nos aponta, nos ensina da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a nós mesmos. O próximo, aquele parente que você não simpatiza muito, aquele vizinho que não te cumprimenta, aquele colega de trabalho mais complicado de relacionamento. Amar ao próximo. E ainda, continua Jesus, amar aos nossos inimigos. Puxa vida, se já estava difícil de amar o próximo, não é mesmo? Muitas vezes é difícil amar o próximo, com as opiniões diferentes dele, com o comportamento que nós não abraçamos, não gostamos. Como é que nós vamos amar os inimigos? Mas é um desafio, é um desafio. Muitas vezes, na figura do criminoso, nós enxergamos um inimigo. E há aqueles que veem esse inimigo que tem que ser o quê? Abatido, extirpado, eliminado, fulminado da terra. O criminoso nada mais é que um ser infeliz. É um ser em desalinho, em desconformidade, que mais cedo ou mais tarde será cobrado pelas más escolhas, pelas más opções
que abraçou, que adotou em suas condutas. Ele é sempre, ainda que nós não enxergamos, ele é o primeiro prejudicado. É muito fácil amar os amigos, aquele que gostamos. Agora, amar criminoso, amar inimigos, é uma tarefa árdua. No entanto, se o princípio do amar ao próximo, que é a caridade, amar aos inimigos é a caridade na sua aplicação máxima. É a parte mais altaneira, é o êxtase dessa aplicação caritativa, da caridade. É amar os nossos inimigos. Caridade, amigos, é o amor em ação. É externar o nosso amor sem distinção alguma. No Evangelho se menciona que caridade é a base da doutrina espírita, é ser benevolente, é ser bom para com todos, sem distinção, indulgente para as imperfeições alheias e perdão àqueles que nos ofendem, perdoarmos as ofensas. Continuando, amigos, se nos afastamos da lei do homem, da lei de Deus, não conseguiremos nos afastar, em razão da nossa consciência, porque independentemente do grau de conhecimento moral, intelectual que nós tenhamos, todos nós temos essa consciência, todos nós. Todos nós. Então, nós podemos até burlar a lei do homem, mas a lei de Deus, não. Desejar a morte dos criminosos resolveria o problema? Volto a dizer, pena de morte. Meu pai, meus amigos, era um policial militar. E eu tenho muito orgulho dele, porque ele nunca teve um registro, uma advertência em seu prontuário. Tinha uma conduta ilibada, correta. Então, eu falo isso de acordo com os princípios da doutrina, ou seja, que nós temos que amar os criminosos. Ah, mas o seu pai era militar, ele combatia o crime. Então, ele estava do lado do Estado, da segurança pública, mas nós não devemos tomar partido disso, né? Nós vemos aí como resolver essas questões. Enquanto cidadãos, e não é trazer aqui questão política que não interessa as reuniões espíritas, muito embora nós vivamos em sociedade, enquanto cidadãos com direito de votar e ser votado, nós temos que ter o bom senso, o senso crítico de escolhermos os nossos dirigentes, os nossos representantes. Seria razoável um representante dizer que o tráfico, o culpado é o viciado? Será que isso é algo condizente, algo sério? Em contrapartida, seria correto nós admitirmos outros que têm pensamento extremado, que são a favor de armas, pena de morte, que desrespeitam a ciência, a educação, que são preconceituosos, que tratam a saúde com descaso, que são capazes de passear de jet ski enquanto muitos morrem de Covid, pois todos morreremos um dia. Será que é esse tipo de candidato que nós queremos que administre a nossa sociedade? Então, nós temos que analisar isso, de sermos sinceros conosco mesmos, trazendo para nós os conceitos, os princípios de Cristo, e muitas vezes nós teremos que escolher por exclusão, porque vemos que os políticos estão muito distantes dos princípios espirituais, dos princípios de Cristo.
Eu lembro de um caso do governador do Rio, não sei se vocês lembram disso. Houve um sequestro de um ônibus e a polícia interveio e matou o sequestrador. O governador, na posição dele de governador, ele vibrava com os punhos cerrados. Alguém lembra disso? Lembra? Parece que ele estava comemorando o gol lá do Flamengo. Não sei. Então, é isso? Não. Ser cristão não é agir assim, amigos. Não é agir assim. Não é. O Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas. E o Espiritismo é a luz que nos permite seguir com confiança e segurança esse roteiro. E o modelo de nossas vidas é o Mestre Jesus. Jesus é o Mestre, é o modelo, é o caminho que nós temos que seguir. Jesus aplaudiria esses comportamentos desses dirigentes? Não, seguramente não. Agora, meus amigos, eu vou na parte mais importante, creio eu, dessa reunião, que é a mensagem desse espírito da Elizabeth, o que ela fala sobre a caridade com os criminosos. Vou sentar aqui um pouquinho longo. Essa caridade com os criminosos, meus amigos, ela se encontra no capítulo 11, no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou lê-la toda em razão do tempo que nós temos, mas eu pensei aqui aquelas afirmações que eu julguei mais relevantes para a nossa reunião e para a nossa compreensão do que está sendo dito. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que destes. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres. Palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra.
A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser desta espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Eis aí a mensagem desse espírito de luz ao Allan Kardec, quando dá elaboração da doutrina. E sendo assim, amigos, não é compatível com o espírita aceitar a pena de morte. Não é possível ser espírita, não é admissível ser cristão e aceitar pensamentos de aniquilação de criminosos. Não é possível. Temos que ser caridosos e fraternos uns com os outros, sem distinção. Só sou caridoso com quem é caridoso comigo. Não. Não. Não é uma condição. Não há que se negociar isso. Todos somos criaturas, filhos de Deus. Isto não significa que nós, perdoando ou sendo caridosos com criminosos, que nós sejamos criminosos. Não, isso não é aderir ao crime. Não nos esqueçamos de que somos todos filhos do mesmo Pai. Somos espíritos em construção. A cada dia vamos evoluindo. Cada um de nós tem a sua reencarnação. Muitos tiveram outras jornadas mais que outros. Vivemos num mundo em graus de adiantamento, de evolução espiritual diferente, meus amigos. Estamos todos juntos e misturados, uns mais evoluídos, outros menos esclarecidos. Seremos cobrados por nossas ações, quanto mais conhecimento tivermos da lei de Deus. Quanto mais tivermos conhecimentos da lei de Deus, de Jesus, nós seremos mais exigidos, mais cobrados. A lei de Deus ensinada pelo Mestre Jesus. E o que podemos fazer por esses irmãos? Orar, vibrar, não julgar. O que fomos em outras jornadas? Quem atirará a primeira pedra? Devemos ser indulgentes, pois no futuro precisaremos dessa indulgência também. Precisaremos. O bem que praticarmos, eles nos leva à realização, e o mal só nos leva ao sofrimento. Já quase encerrando, certa vez perguntaram ao Chico Xavier: Chico, quem não é criminoso? Aí o Chico respondeu: aquele que não foi descoberto. Ou seja, todos nós. Todos nós. Mas como? Nunca roubei, eu trabalho. Sim, você está vendo sob a ótica da lei do homem. Mas e a lei de Deus?
Será que aquilo que eu nutro no meu coração de inveja, de ódio, de rancor, de raiva, de ressentimento, isso não é infração à lei divina? A compra que eu faço no mercado e ciente que aquela dúzia de laranjas são 13, e eu acho que aquela dúzia de 13 está tudo bem, que ninguém está vendo, eu estou correto? E por aí vai. Temos a lei do mundo de Deus e a lei do mundo do homem. Pena de morte. Chico Xavier, certa vez ele comentou que esses espíritos, aqueles que não creem no espiritismo, não creem em Deus, não creem em outras vidas, aqui é uma existência só, morreu, você foi bem, está no céu, enfim, e nós respeitamos, não nos arrogamos donos da verdade, longe disso, estamos aqui porque acreditamos nos princípios da doutrina. Mas perguntaram para o Chico sobre a pena de morte. Chico, como ficam esses espíritos? Então, voltando, esses que não acreditam, acham que eles estão ali, sumiram. Mas não é bem assim. A mesma coisa, amigos, é uma ilusão, a mesma coisa que levantar o tapete e jogar a sujeira para baixo. A morte não existe, o espírito não morre, o que morreu foi o corpo. E qual é o estado desses espíritos criminosos que partiram daqui? Ódio, revolta, desconhecimento total de valores morais, de sentimento de respeito, de amor, de cristandade, de afeto, de compaixão. Eles não sabem o que é isso. Eles acabam, segundo o Chico, se arregimentando em outras legiões, em outras quadrilhas, fazendo com que aumente a legião de espíritos infelizes. E onde que eles vão trabalhar? Onde eles vão continuar perseguindo, perpetrando esses crimes? Então, são questões que nós temos que meditar, analisar. E nós somos, meus amigos, espíritas e não materialistas. Só faço o bem a quem me faz o bem e o mal a quem me faz o mal. Isto é atraso, isto é ignorância, isso é fanatismo. Fazer o bem sem ver a quem. Espiritualizar. Espiritualizar o que é? Esse verbo na doutrina espírita, o que é? É nós olharmos, trazermos a luz divina sobre nós, irmos nos desapegando tanto quanto possível das coisas da terra, das coisas mundanas, e nos ligando às questões divinas. Quando nós começarmos a desenvolver este verbo, esta ação de espiritualização em nós, vai sendo mais fácil de assimilar e de praticar esses conceitos. Nós não podemos nos esquecer, meus amigos, que o mundo será melhor com a nossa melhora individual. Cada um é responsável pela sua tarefa a que compete. Deus nos concedeu a vida e, para além da vida, a imortalidade. Se é assim, Deus tem um propósito, uma missão para cada um de nós. É que nós sejamos os mensageiros da paz, os praticantes do amor, da união, da fraternidade universal, que é o fim último que Deus espera de nós nessa terra. Como disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. O criminoso, enfim, precisa de esclarecimentos, de educação. Ninguém nasce para o crime, ninguém nasce para ser criminoso. Fora da caridade não há salvação. É uma das máximas da doutrina espírita. As palavras do Cristo não são letras mortas, destituídas de valor. Elas imperam e imperarão eternamente em nós, em nossas vidas. Segundo Emmanuel, Jesus não é um mestre distante. Jesus, pelo contrário,
é o divino amigo presente em nossas vidas diariamente, nos convidando, nos convocando à assimilação da bênção da vida superior. Que possamos, meus amigos, cada um de nós, ouvir a voz do Cristo no âmago de nossas consciências. Que a paz possa reinar em nossas consciências. Não somos espíritos perfeitos, estamos distantes da perfeição, mas temos consciência do que é o certo, do que é o errado. E apesar de todas as dificuldades, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós pedimos o apoio dos nossos amigos espirituais a nos animarem, a que nós consigamos perseguir essa melhora diária em nossas vidas. Não nos esmoreçamos, não nos desanimemos com a imperfeição do mundo. Somos partícipes desse mundo. Estamos aqui para contribuir, para construir um mundo melhor. Cada um de nós é um arquiteto de uma melhora, de uma construção, de um mundo mais elevado, mais iluminado, e que o amor um dia reinará sobre a face da terra. E sendo assim, meus amigos, vamos agora tranquilamente, cerrando nossos olhos, levando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, que Ele possa continuar nos abençoando, iluminando, nutrindo o nosso coração com a força, com a fé, com a coragem de mudança em nossas vidas. Vamos agora, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, dando nossa mão a Ele, levando, fazendo um convite a Ele, que nos acompanhe nos pensamentos, para aqueles ambientes em que nós rogamos a presença cristã, nos ambientes carecedores de sua luz e de seu amor. Vamos aos nossos lares, em todos os ambientes, aos nossos amores que lá estão, ao nosso canto de dormir, que logo mais, antes de deitarmos, agradeceremos a Deus por mais uma noite, por mais um dia. Roguemos o nosso convite dos hospitais, nas creches, no asilo desta casa e tantos outros. Ao mendigo que se encontra na sarjeta, distante desses temas, talvez com fome, frio e a solidão. Vibremos nos presídios, nas penitenciárias, que a luz divina possa tocar o coração endurecido daqueles que lá se encontram, e que pouco a pouco eles possam se arrepender do mal que fizeram. Querido Jesus, seja a luz dos nossos dias, a esperança de nossos sonhos, o alívio de nossas dores, o bálsamo de nossas ilusões. Querido Mestre, que possamos exercitar o amor, o perdão, a caridade com o próximo, principalmente com os
com os criminosos, com os desafetos, com os inimigos, que possamos ter o estímulo diário da prática do bem e do perdão. Dai-nos a paz que prometestes àqueles que cumprissem e seguissem seu mandamento. Dai-nos, meu Pai, dai-nos, Deus, dai-nos, Jesus, a força de conquistarmos o nosso pão espiritual, pois o pão material conquistaremos através do suor do nosso trabalho. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus. Gratidão, Dr. Bezerra de Menezes e os nossos amigos espirituais que nos amparam, que nos estimulam e nos promovem a nossa força, a nossa coragem. Muita paz, muita luz e uma abençoada semana a cada um dos senhores. Boa noite a todos.